E a igreja diz? Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Conforme o Miguel falou, esse ano tem sido um ano difícil. O Senhor tem marcado as nossas vidas com algumas perdas. Aqui, cerca de, acho que 2 meses atrás, eu perdi meu irmão, foi estar com o Senhor. E agora, nossa surpresa, o Senhor levou um amigo nosso. Em julho, nós estávamos 6 juntos, 3 casais, e todos nós apostávamos, assim, brincando, que o pastor Fernando era o que tinha a melhor saúde. Eu tomava remédio, tomo remédio, a Simone toma remédio, Paulo Romero toma remédio, a Tereza e o Miguel e o Fernando estava tudo certinho. Mas o Senhor pensou diferente. Ele levou o nosso amigo. E embora a gente saiba que ele está no céu, o buraquinho ficou aqui, né? Está um buracão meio difícil de encher. Mas por causa de todos esses eventos, eu estava preparando uma mensagem e o Senhor falou muito comigo sobre... Eu mudei a mensagem, aí me deu uma mensagem diferente e eu fiquei feliz. E a mensagem que o Senhor me deu é o poder das nossas escolhas. E eu cheguei à conclusão, quer dizer, não é uma conclusão nova, mas é uma conclusão que, quanto mais eu preparava a mensagem, subia ao meu coração, que todos nós temos que pensar nas escolhas que a gente faz. Todos nós. Porque mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo. Então, eu queria que você fosse na sua Bíblia, no 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Nós vemos, se você conhece a história, nós vemos que aqui o profeta Elias, ele está ali com depois daquela confusão com os profetas de Baal. E ele vira para o povo e diz a seguinte coisa: e Elias chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão estar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Mas se Baal é seu Deus, siga-o. O povo, porém, não lhes respondeu nada. Me chamou muito a atenção a reação do povo. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Era um momento crucial da vida do povo naquela hora. E, teoricamente, eles deveriam saber a quem seguir. Mas vendo como eles estavam entre 2 lugares, Elias propõe para eles ainda uma oportunidade, dizendo: olha, vocês têm que tomar uma decisão. Se você vai seguir a Deus, siga a Deus. Mas se é Baal, siga Baal, mas não vive na confusão. Então, um outro versículo que me chamou a atenção também nessa preparação está em Mateus 6, versículo 24, que diz o seguinte: ninguém pode seguir a 2 senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Conforme eu falei, escolhas são parte da nossa vida. A gente não tem como fugir delas, ou nós escolhemos. Hoje mesmo, nós escolhemos a roupa que a gente vestiu. Provou um vestido, não deu certo. Provou uma calça, não deu certo, apertou, tirou, você escolheu uma roupa, certo? Você escolheu os seus relacionamentos, as nossas amizades, as suas amizades, com quem você se casou. Alguns, no processo de casamento, escolhem: vou continuar casado, vou descasar, não quero mais ou quero mais. São escolhas que a gente faz. Eu não estou falando ainda do mérito das escolhas. Estou falando do fato que a gente faz escolhas. Enfim, os caminhos da nossa vida são feitos de decisões, são feitos de escolhas. O que você é hoje, em parte, é consequência das escolhas que você fez no passado. E da mesma forma, as escolhas que você fizer hoje, nesta noite, também mudarão o seu futuro, dependendo de como você escolher. Então, pensa bem. Hoje eu quero que a gente fique mesmo assim, meio que apertadinho mesmo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por exemplo, o fato de você estar aqui nesse culto, ou as pessoas que estão nos assistindo, é a sua escolha. Você poderia ter falado: quer saber, hoje é domingo, está final do verão, vou pegar uma prainha. Não é? Poderia ter feito isso. Ou você poderia falar: quer saber, dá para assistir de casa? Não vou na comunhão dos irmãos, vou assistir de casa. Seria a sua escolha. Mas você está aqui. Você veio aqui. Você que está me vendo pelo Facebook, também escolheu assistir essa mensagem. Eu não sei qual foi a sua motivação, mas para mim o mais importante
é o que você vai fazer com aquilo que você escutar da parte de Deus na sua vida, a escolha que você vai fazer e o rumo que a sua vida vai ter daqui para frente. Amém? O povo estava perdido. Quando nós escolhemos, ouvimos a palavra de Deus, a intenção de Deus é tirar os caminhos de perdição da nossa vida. É por isso que a palavra de Deus vem. É a ação da palavra de Deus sendo ministrada às nossas vidas que muda o rumo das nossas vidas, quando nós as colocamos em prática. Ou seja, quando eu escuto a palavra de Deus, a razão por que Deus envia uma palavra é para provocar uma transformação, uma mudança na minha maneira de ser. O que você pensa de certo ou errado influencia as suas decisões. E as suas escolhas influenciam a sua vida. Eu estou repetindo de propósito. As suas escolhas influenciam a sua vida. Essa é uma parte 1 da mensagem, então eu escolhi um aspecto dela. Tem um relato na Bíblia que exemplifica claramente como uma escolha mudou todo o destino da humanidade. Acho que você já sabe de que eu estou falando. Vou falar sobre a escolha pelo pecado da desobediência. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que o Senhor Deus criou o homem, criou os céus e a terra, criou o jardim, preparou tudo e colocou lá o homem e uma mulher, Adão e Eva. Dentre muitas instruções e ordens que o Senhor deu, Ele deu a seguinte ordem: vocês podem comer de toda a árvore que está do jardim, mas vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a proibição que Deus fez, foi uma ordem. E a intenção de Deus era que Adão e Eva, já familiarizados com a voz de Deus, já familiarizados com Deus, obedecessem aquilo que Deus falou. Adivinha o que aconteceu? De que árvore que eles comeram? Daquela que foi dito, não comam. Como é que isso aconteceu? Nós vemos que, como é que foi o processo de sedução? Como é que foi o processo de transtornar a escolha que Eva fez naquele dia? Como é que foi isso? Entre as afirmações que a serpente fez, nós vemos como Satanás a induziu para influenciar a sua escolha. A primeira afirmação, Satanás disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Na verdade, Deus não fez uma pergunta. Deus deu uma ordem. Com essa pergunta, nós vemos o que aqui? O inimigo colocando a dúvida sobre a palavra que Deus havia dado. Não é assim que ele faz hoje? Não é assim que nós estamos vendo os valores do mundo sendo cada vez mais transtornados e confrontando a palavra de Deus? Não é isso que nós estamos vendo hoje? Não é aquilo que tem aparência de certo, a gente às vezes não presta atenção e começa a acreditar sem prestar atenção que não é o certo, de acordo com a palavra de Deus? Esse mesmo processo ele usou lá no passado, e não é nenhuma novidade, ele faz hoje. Deus havia dado uma ordem e não havia feito um convite. Escuta aqui, você pode decidir. Não foi isso que Deus falou. Então nós vemos aqui que neste momento, Satanás estava lançando dúvidas sobre aquilo que Deus havia dito. Presta atenção, ele continua com este mesmo ardil hoje. A segunda afirmação, ele fala o seguinte: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Foi isso que Deus disse? O que ela estava fazendo aí? Nessa segunda palavra, o diabo introduziu a desconfiança. Provavelmente a Eva perguntou assim: mas que Deus é esse que não me disse tudo? Não foi isso que ele me falou. Certamente não morrereis? Desconfiança na ordem que Deus havia dado. E outra coisa também, quando ele lança essa desconfiança, ele alivia a consequência da transgressão. Porque ela fala: quer saber, eu acho que eu não entendi direito o que ele falou. E o que ele fala? O diabo diz o seguinte: se comerdes, é certo que não morrereis. Não foi isso que Deus havia dito. Se comerdes, morrereis. Gênesis 3, 4. As ofertas do nosso inimigo, elas visam hoje, visou no passado e visa hoje, ludibriar e nos fazer desconfiar da fidelidade de Deus.
para que a gente não o obedeça. Quando eu começo a questionar a fidelidade de Deus, quando eu começo a questionar o amor de Deus, eu posso simplesmente pensar, quer saber? Esse cara não é tão confiável assim como ele diz na sua palavra. Então eu posso olhar para o lado, eu posso escutar uma outra palavra que não seja a de Deus. É assim que acontecem as contaminações no meio de Deus. Quando eu me afasto da verdade da palavra de Deus. O que acontece comigo? Eu começo a ficar sem chão. Eu fico sem base, e aí eu perdido começo a olhar para um lado, começo a olhar para o outro. E nós, irmãos, somos tão simples, que a gente não percebe que o diabo nos conhece mais do que a gente se conhece. E ele joga aquela isca e a gente cai, porque nós não estamos firmados na palavra de Deus. A terceira afirmação que o inimigo faz... Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nessa terceira afirmação, o diabo aguçou o quê? A curiosidade. A Eva pensou o seguinte, como é que é essa história de ser como Deus? Como será que é isso? Eu acho que eu vou comer até para eu ser igual. O que nós vemos nesse ponto? Ele colocou a curiosidade para que ela caísse e, com isso, deixasse de ter comunhão com Deus. Não é pecado ser curioso. Eu sou extremamente curiosa. Quem me conhece sabe disso. Eu finjo bem, finjo de morto, mas vocês não têm noção do quanto eu estou querendo saber mais. Ok. Com isso, para fechar um pouquinho, vemos que nessa afirmação o inimigo induziu a que eles fizessem a escolha errada. O processo foi plantar dúvida, gerar desconfiança e despertar a curiosidade. Com essas três setas, Satanás fez com que eles pecassem. Ele gerou a dúvida com respeito à palavra de Deus, a desconfiança diante das promessas que Deus havia feito e a curiosidade acerca daquilo que eles não sabiam e daquilo que não lhes foi revelado. Com essa trama toda, nós vemos como é que a atitude de Adão e Eva nos colocou na situação que nós estamos hoje, no mundo de pecados, no mundo pecaminoso. Através disso, o diabo introduziu a humanidade à incredulidade e à desobediência. Quando é que você desobedece? Quando você se afasta dos princípios da palavra de Deus. Quando você se deixa enganar ouvindo aquilo que não procede de Deus. Agora, como é que eu vou saber o que procede de Deus? Se eu não ando com Deus, se eu não escuto a palavra de Deus e se eu não estudo a palavra de Deus. Se eu não alimento a minha vida com a fonte da verdade que é a palavra de Deus. Quero te lembrar de uma coisa, da mesma forma que Deus nos deu o poder de escolher, Ele também nos dá sabedoria para escolher da melhor maneira. Eu tenho pensado muito que Deus... Às vezes eu penso nisso. Deus sabe que nós não temos capacidade de fazer tudo certinho. Mas o que Deus espera encontrar no meu coração e na sua vida e na minha vida é o desejo de fazer o que é certo. E Ele vem e me capacita com a graça dEle para fazer o que é certo. Ele sabe que eu vou errar. Ele sabe que eu vou pisar no tomate. Mas Ele fala, minha filha, se você quer, eu estou aqui para te capacitar. A trama do diabo é tão tremenda que ele quer que você fique preso, que eu não escolhi, eu não fiz o que é certo, eu não tenho saída mais para mim. Nessa noite eu quero te dizer, tenha o desejo de fazer o que é certo, porque a graça de Deus vem e te capacita para fazer aquilo que é da vontade dEle. Não tenha medo, não se comprometa com as mentiras do mundo. Tenha coragem de se levantar e falar, eu fico com a palavra de Deus, eu fico com aquilo que é de Deus, mas eu não comprometo a minha salvação por causa dos pecados do mundo. Muita gente não vai gostar de você. Quero te dar uma notícia. Não tenha medo de não ser amado. Mas se você amar a palavra de Deus, se colocar alinhado com ela, não importa, Deus vai te amar. E eu quero te dizer uma outra verdade. Ele vai trazer muitos outros que amam a Deus da mesma maneira que você quer amar. Não tenha medo de ficar sozinho. Não comprometa a verdade da palavra de Deus na sua vida. A escolha de Adão e Eva, eu acho que eles não tinham noção do estrago que eles estavam fazendo quando escolheram errado. Hoje eu e você, a gente tem.
E eu vou amarrar você por essa palavra dessa noite. Escolha o que é certo, amém? Deus nos capacita, nos dá sabedoria para escolher da maneira certa. O maior pecado que a gente comete é não crer e não seguir a palavra de Deus. A gente erra por não conhecer as Escrituras. Não seguir aquilo que Deus fala. Pense nessas verdades. Quando a gente duvida, a gente desconfia das intenções de Deus. Eu estou dizendo para Deus, aqui Deus, você não é tão bonzinho que nem todo mundo fala. Mas você não é tão bonzinho como você diz que é. Eu estou desconfiando da sua honestidade, Deus. É isso que a gente está fazendo. Se acha que Deus não sabe que eu tenho uma natureza desconfiada, o que Ele quer é que eu confesse a Ele, Senhor, eu estou querendo duvidar disso. E Ele vem com a graça dEle e me capacita para não desconfiar. Amém? Quando a gente desconfia, nós nos tornamos insatisfeitos e curiosos. Eu estava comentando com o Miguel, falando, Miguel, a morte é um negócio desconcertante. E ele falou, Cris, a gente não foi criado para morrer. E é verdade. Então, quando a gente desconfia, a gente fica insatisfeito. Tem alguma coisa me incomodando. Eu olho para a cara daquela pessoa, não sei, eu não vou com o jeitão dele, não. O santo meu não bateu. É assim que o povo fala? O meu santo não bateu com o dele. Eu não tenho essa história de santo, mas esse é o palavrão que as pessoas usam. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu desconfio, eu me torno insatisfeito. E por isso eu me torno curioso por outras coisas que não provêm de Deus. Quando eu estou insatisfeito, a minha alma busca satisfação. E se eu não volto para a palavra de Deus para encontrar as respostas que eu preciso, eu vou atrás de outras coisas que estão por aí. Deus, quando nós entramos nesse estágio, deixa de ser a nossa suficiência. Deixa de ser a nossa suficiência. Ele não é mais o nosso tudo, porque agora eu preciso de alguma coisinha a mais para encher. E eu não me dou conta que quanto mais eu encho, mais afastado de Deus eu fico, e mais necessidade de colocar tranqueira na minha vida eu ganho. E quando eu me dou conta, eu estou muito longe de Deus. Eu não quero saber onde você está, quão longe você está. Qualquer que seja a distância que você tenha se afastado de Deus, ainda hoje o nosso Deus é misericordioso e nos dá uma chance de fazer a escolha certa. Escolha por Deus. Escolha pelo Senhor. Essa é a arma do inimigo. Plantar a dúvida. Para que a gente não creia mais em Deus. Para que a gente não obedeça o que Ele fale. Para que a gente deixe de segui-lo. Essa é uma coisa pessoal, você e Deus. Quando a gente chega nesse estado, sabe o que acontece com as nossas decisões? Elas são precipitadas. Os nossos caminhos se tornam tortuosos e a gente não tem noção que a gente está fazendo besteira. É uma bobagem em cima da outra. E a gente bate no peito. Eu estava, nesse final de semana, e ouvindo uma pessoa conversar com a minha filha, e eu conheci esse homem antes, e me deu uma tristeza, uma dor no meu coração, porque ele se afastou tanto do Senhor, e quando ele falava, tentando dar um conselho, assim, até bíblico, a gente podia sentir o vazio das suas palavras pela escolha que ele tomou no passado. Me doeu o meu coração, eu chorei muito depois que saí de lá. Só de imaginar que nós andamos juntos, que nós servimos juntos o Senhor, que nós adorávamos juntos o Senhor. E hoje ele está com palavrório vazio, sem força, sem vida nenhuma, pela escolha que ele fez na vida. E eu me lembro que o pastor Fernando falou para nós, eu sentei com ele, ofereci a ele a oportunidade de escolher diferente. Ele mentiu para mim e escolheu errado. E continua fazendo besteira até hoje. E me doeu, eu olhei assim, minha filha quando terminou o converseiro, a gente conversa bastante, muito, ela virou para mim e falou assim, mãe, tinha um assunto esquisito naquela conversa daquele tio, né? Eu falei, ainda bem que você notou, minha filha, porque tinha mesmo. Querido irmão, querida irmã, quem te ama é Deus. Quem quer o seu bem é o Senhor. O diabo não tem nada de bom para te oferecer, ele não presta. Ele não serve. Então, não faça pacto, nem um minutinho, nem um fio de cabelo com o diabo. Porque você é do Senhor.
O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Faça este sangue valer. Faça esse sangue te purificar. Faça esse sangue te levantar da onde você caiu e volte para o Senhor e faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas eu não sei fazer, não se preocupe. A sua boa vontade é tudo que Deus está precisando nessa noite, para que você faça a escolha certa e viva uma vida que glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Uma outra verdade que o diabo sabe, ele sabe que se nós fizermos as escolhas erradas, essas escolhas vão influenciar a nossa vida. Mas ele também sabe que se nós fizermos as escolhas certas, essas escolhas certas também vão influenciar a nossa vida para o que é bom. Nessa noite, mais uma vez eu te digo, Deus está nos dando a chance de fazer a melhor escolha. E sabe, gente, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu não estou falando para aquele que ainda não aceitou Jesus, que precisa escolher Jesus como Salvador. Eu estou falando para nós cristãos que ainda servindo a Deus, estamos com um pé aqui e outro pé lá, vivendo uma vida de meia boca. Vida de meia boca, como é que chama? Pneu de meia boca, ele pode furar a qualquer momento e te deixar na mão. A sua vida torta vai furar a qualquer momento e vai te deixar na mão. Escolha a vida para que você viva do jeito de Deus. Faça uma escolha correta nessa noite, amém? Eu quero te dar mais uma palavra aqui, conselho bíblico. Não esqueça o que a palavra de Deus fala acerca do nosso jeito de escolher. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Aleluia. Glória a Jesus. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O que é que você está escolhendo? Morte ou vida? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pensa que você sabe tudo e você é indestrutível. Você não é. Seus caminhos, nossas escolhas precisam ser guiadas pelo Espírito de Deus, senão a gente vai fazer bobagem. Mas eu queria te dar uma palavra. Mas se você já escolheu mal, se já desobedeceu, se você já pecou feio com a escolha que você fez, tem saída? Tem. O que é que você pode fazer? Primeiro, para a raiva de Satanás, e essa parte eu gosto bastante, sempre existe uma solução vinda da parte de Deus. Você pode estar envergonhado das suas escolhas, mas Deus não se envergonha de você. Ele não aceita o seu pecado, mas você ele aceita. Aleluia. Ele não faz nada com o seu pecado, a não ser apagar o seu pecado, mas você, ele restaura. Ah, pastor, eu já preguei, eu já cantei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, hoje eu não tenho forças. Bom lugar para estar hoje aqui, porque aqui está o Deus que restaura a força, que restaura a capacidade do Filho de Deus de viver uma vida para a glória dele. Amém. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Portanto, se o diabo quer te prender na sua escolha, na culpa da escolha errada que você fez, rompa isso no poder do nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás, porque o sangue de Cristo está à minha disposição ainda para me lavar. Diga isto. A palavra de Deus nos diz assim, que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus. Não é uma desculpa para a gente ficar fazendo besteira. Mas, considerando a nossa natureza, a gente só faz besteira mesmo. O que a ajuda de Deus é? Com a ajuda do Senhor, nós podemos fazer as melhores escolhas sempre. Se você se pecar, ou se nós pecarmos, vamos lembrar, nosso Deus é misericordioso. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você já pensou, se não fosse a misericórdia de Deus agindo na nossa vida, o que seria de nós? Mas a misericórdia do Senhor, aquele poder que Deus tem de nos acolher no estado em que nós estamos, é a causa de não sermos consumidos. Portanto, se você fez besteira, lembre-se do Deus a quem você serve. Ele é misericordioso. Há uma mão estendida para você nesta noite. Há uma mão estendida para mim nesta noite. Não tem pecado que é maior que a graça e o poder de restauração do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Não tem. Escolha seguir a Jesus. Faça uma escolha. Escolha retornar do mau caminho. Você não precisa ficar sua vida inteira escravo do seu pecado.
Você não precisa ficar escravo da sua má escolha. Escolha hoje fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Decide no seu coração. E a graça capacitadora de Deus vai agir imediatamente. Amém? E entenda uma outra coisa. As consequências das nossas escolhas. Toda escolha implica em renúncia. O Elias falou claramente para o povo, vocês têm que tomar uma decisão. Eles tinham que renunciar a Baal e seguir o Deus verdadeiro. Nessa noite, eu quero te falar, meu querido irmão, qual é o Baal da sua vida? Qual é o ídolo que está ocupando o lugar de Jesus na sua vida? E escolha quebrar esse ídolo e entronizar o Senhor na sua vida, amém? Aleluia. Você até pode dizer, pastor, eu não vou fazer escolha, não, vou ficar neutro. Dá uma dica para você, tá? Neutralidade é escolha. Neutralidade é escolha. Mesmo, eu falei no começo, vou repetir agora, mesmo quando a gente não escolhe, a gente está fazendo uma escolha. Escolhi não escolher. Um palavrão enrolado, mas essa é a verdade. Escolhi não escolher. Fiquei neutro, não me manifestei. Quer te uma dica? Deus não gosta de ninguém no muro. Esse negócio que eu estou mais ou menos, todo mundo está passando e eu estou aqui, são e salvo, você não está são e salvo nada. Porque você não é nem quente e nem frio, você é morno e ele vai vomitar da boca. Está lá em Apocalipse, eu não inventei esse palavrão, não. Então, neutralidade não é uma opção diante das verdades da palavra de Deus. Amém? Escolha sair do muro. Escolha sair do muro. Lembra o finalzinho do versículo do 1 Reis 18, 21? O povo, porém, não lhe respondeu nada. O silêncio, ou seja, a ausência de resposta do povo, mostrou a decisão que tomaram. Não podemos ficar em cima do muro no que se refere a escolhas importantes. Você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer escolha. Então, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a fazer a melhor escolha. Amém? Você tem que tomar uma decisão de que lado você vai ficar. Tem que tomar. E também você tem que entender que a escolha que você fizer vai ter consequências boas ou más. Não é assim que a gente fala para os moleques? Filho era assim. Se você fizer isso, você já sabe o que vai acontecer. Então, o medo do chinelo do traseiro fazia o molequinho fazer o que era certo, não é? De vez em quando a gente coagia. Não é diferente com Deus, não. Alguns de nós assim não entendem muito, não, mas ainda Deus pega o chinelinho e bate assim naquelas partes, né, necessárias da nossa vida, que é para a gente acordar e falar, opa, estou fazendo bobagem. Escolhe o que é certo. Escolha de que lado você vai ficar. Amém? Eu quero terminar minha mensagem de hoje contando uma história para vocês. É um pequeno enigma. Havia um pastor que foi para um culto de inauguração de uma igreja, uma nova igreja que estava começando. E ele estava falando e no meio da pregação, ele enfia a mão no bolso, levanta a mão assim, com a mão fechada e fala assim para o povo, olha aqui, gente, eu tenho algo valioso escondido aqui na minha mão. Quem é que vai dar o palpite do que é? Aí um mais espertinho falou assim, já sei, é uma moeda. Ele falou, não, não é uma moeda. Mas é uma coisa tão valiosa, é mais valioso que uma moeda. Eu vou dar à pessoa que acertar o que eu tenho na mão. Aí um outro falou assim, pai, tá comigo. É um anel de diamantes, ele fez assim. Todo mundo deu risada. Aí o pastor fala assim para ele, gente, vocês estão tudo frio. É alguma coisa mais valiosa do que um anel de diamantes, ele fala. Todo mundo fica em silêncio, já desconfiado, assim. Aí ele começa a dizer o seguinte, olha, eu vou dar uma dica para vocês. O que eu tenho escondido aqui na minha mão é valioso bastante para movimentar a economia de um país. Se for devidamente cuidado, pode gerar indústrias, empregos, trabalho e renda. E cabe aqui na palma da minha mão. E agora, alguém tem um palpite? Todo mundo ficou quieto. Aí um adolescente levantou a mãozinha dele assim e falou assim, é uma semente. E era uma semente. E o pastor termina dizendo o seguinte, esta igreja que se inaugura neste dia também é uma semente. Eu quero dizer para você nessa noite que esta palavra é uma semente na sua vida.
é uma pequena semente. E eu termino te fazendo uma seguinte pergunta: o que é que você vai fazer com essa semente? Vamos orar? Pai querido, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra, de escolhas que nós temos que fazer. Ó Deus, eu posso saber que há pessoas aqui que têm, agora mesmo, Senhor, tomando decisões das quais estão se arrependendo. Nesse momento, quero te pedir, Senhor, no poder do nome de Jesus, que o Teu Espírito, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. E que essas decisões possam ser revertidas para a glória do Teu nome. Eu reconheço que nesta noite o Senhor está nos dando a cada um de nós a oportunidade de refazer as escolhas erradas que nós fizemos. Coloca no nosso coração o desejo de fazer o que é certo para glorificar o Teu nome. E nos ajuda, vem com a Tua graça capacitadora, para que a gente possa abandonar as nossas escolhas erradas e começar a caminhar no caminho novo que o Senhor está colocando diante de nós. Fala conosco ainda mais, Senhor, aos nossos corações, quando nos afastarmos daqui, que o Teu Espírito continue ministrando as nossas vidas, que a gente possa saber que a porta da oportunidade está aberta e nós podemos entrar por ela. No nome precioso de Jesus nós oramos. Amém.